Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Nós hoje vamos falar da vida dos espíritos, do capítulo 6, né? E aí a pergunta 223, Kardec questiona o seguinte: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Ou seja, assim que a gente desencarna, a gente já volta? Como é que funciona isso? É vapt-vupt? Chegou lá, já manda a gente de volta? Como é que funciona isso? Algumas vezes reencarna de imediato, porém, de ordinário, só o fazem depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarna nesses mundos, goza de quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal a dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Alguns espíritos reencarnam quase que de imediato. Imediato, no bom sentido, no mínimo, 9 meses depois da fecundação. Nos mundos superiores não se tem esse problema, os espíritos reencarnam quase que sempre constante. Já muito raro também esse reencarne de imediato. No geral, levamos bastante tempo para nos preparar, para nos conscientizar de que devemos voltar. Que é a alma no intervalo da encarnação? Que é a alma no intervalo da reencarnação? Espírito errante, que aspira um novo destino, que espera. Quando pode durar esse intervalo? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas e das existências precedentes. Quer dizer, pode demorar bastante tempo, mas nós não deixamos de voltar, porque temos que nos acertar, temos que nos purificar. Eu queria só abrir um parênteses, que muitas pessoas, às vezes, a gente ouve falar, porque o espírito, lá na erraticidade, é assim, 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 assim. Não, isso é errado. Não existe lá na erraticidade. Erraticidade não é um lugar. Erraticidade é o período, é o tempo que o espírito passa no plano espiritual, aguardando a próxima reencarnação. Entenderam isso aí? Erraticidade é o tempo que o espírito passa aguardando a próxima encarnação. Não é um lugar. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhe inflige. Outros pedem que a ela se prolongue, a fim de continuar estudando, que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito. Então, nós temos aí também, tipo uma prova, uma punição, uma expiação, porque muitas vezes nós desencarnamos e chegamos no plano espiritual e percebemos que cometemos alguns erros e que precisamos voltar. E aí, às vezes, aquela agonia nossa, aquela vontade de voltar, aquela ânsia de voltar para corrigir, para ajudar, para fazer, esticar, encolher, acaba sendo prolongada. E para nós que estamos desejando voltar urgente,
acaba sendo uma punição o tempo que ficamos aguardando. Outros espíritos mais sábios, né, rogam a Deus permissão para continuar mais um tempo no plano espiritual, para prolongar e aumentar os seus conhecimentos, seus aprendizados, suas perfeições, para quando ele aqui voltar, ele já poder errar menos. Então, isso também pode acontecer. Você pedir que seja prolongado o seu tempo no plano espiritual. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Nós falamos que a erraticidade é o período em que o espírito aguarda a próxima encarnação. Isso é um sinal de inferioridade? Isso significa que esses espíritos que estão aguardando são seres inferiores? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é o estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, não é um estado de espíritos imperfeitos, mas é um estado de imperfeição para todo aquele que precisa reencarnar. Quer dizer, então, ou seja, todo ser que necessita reencarnar significa que ainda tem lá as suas imperfeições. Ou seja, todos nós, no contexto geral que reencarnamos, temos nossos defeitos, as nossas imperfeições. E se estamos no plano espiritual aguardando, pode ser sim, que são seres imperfeitos, mas tem milhares de seres bons, seres muito maravilhosos, seres muito importantes, aguardando também a sua próxima encarnação. Então, a erraticidade não é um sinal de inferioridade, porque é um estado para todos aqueles que necessitam ainda reencarnar. Precisa reencarnar? Então, está aguardando. É ruim ou bom? Não importa. Todos vão aguardar, todos vão passar por esse período. Então, não é um sinal de inferioridade do espírito. É uma necessidade de todos nós. Poder-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que nenhum que tenham que de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Quer dizer, então, já tínhamos falado antes, né? Então, a reencarnação é para todos os espíritos que ainda necessitam reencarnar. Aqueles que não precisam mais reencarnar não estão passando por esse período de erraticidade, ou seja, não estão aguardando a próxima encarnação. Tem uma notinha aqui muito interessante a gente ler. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo, errantes, isto é, sem o corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisam mais desta encarnação. Então, se eu hoje estou aqui e não sou puro o suficiente para desencarnar e não precisar reencarnar mais, significa que eu tenho novas encarnações pela frente. Então, mesmo no corpo físico, eu também sou errante, porque eu também estou aguardando a minha próxima encarnação. Semana passada a gente leu, acho que está em Job, que ele fala assim, eu anseio que a minha mutação chegue para esta vida retornar novamente, né? Então, é muito interessante isso aí, porque se hoje eu estou também encarnado, mas aguardando uma próxima encarnação, também estou vivendo esse momento. Se eu estou encarnado pela última encarnação, não vou mais precisar encarnar, porque me tornei espírito puro, não vou mais estar vivendo esse período.
De que modo se instrui os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhe incute ideias que antes não tinham. No nosso curso mediúnico, né, nas quintas-feiras, nós temos um número de espíritos muito grande que participa com a gente do curso mediúnico, porque são oportunidades que eles estão tendo de estudar mediunidade, porque são seres que vão reencarnar novamente trazendo o cunho mediúnico. Então, eles já vão trazer a mediunidade, já vão trazer boa parte do conhecimento da mediunidade através dos estudos que estão fazendo conosco. E não só a mediunidade, mas aqueles que reencarnam, que vão reencarnar com compromissos mais de evangelização, de palestras evangélicas, aqueles que vão reencarnar com compromissos da ciência, palestras mais científicas, tudo isso eles estão hoje estudando, aprendendo, observando tudo o que acontece aos seus redores. Isso é muito importante. A observação é fundamental na vida de todos nós. Conserva os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o envolto material, os espíritos elevados deixam as paixões, mas só guardam as do bem. Quando os espíritos inferiores, esses a conservam, pois, do contrário, pertenceriam à ordem dos espíritos puros, perfeitos, ou da primeira ordem. Então é bom a gente lembrar isso. Conserva os espíritos alguma das paixões humanas? Os espíritos mais elevados deixam o corpo físico e deixam para trás todas as suas paixões terrenas. Nós, quando eu digo nós, eu sou o primeiro, não sei assim vocês, mas no geral, eu e mais uma turma, vamos desencarnar e vamos levar conosco as nossas paixões terrenas também, né? Então, é preciso que a gente cresça, que a gente progrida, que a gente se desprende das paixões terrenas, por isso que Jesus fala, reconcilia com os teus adversários enquanto estás a caminho. E quais são os nossos adversários maiores? As nossas imperfeições, as nossas mazelas, as nossas paixões. Então é isso que Jesus pede. Se livra disso, sacode o jugo. Isso nós vamos aprender a fazer. Tenho certeza que muitos de nós, até chegar ao final desta encarnação, já vamos conseguir se desprender de muitas das paixões terrenas, para não servir de peso para nós no plano espiritual. Então, cabe a nós deixar para trás ou não. Porque deixando a terra, não deixa aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhece os inconvenientes. Olha que pergunta importante e interessante. Vamos ver a primeira resposta. Vejo nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal a deixam o corpo, perdem esses defeitos? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosferas que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos que entrever a verdade, que assim lhes aparece como que para mostrar-lhes o seu bom caminho. Então é muito bom lembrar que todos nós vamos estar sempre tendo, né, os nossos momentos que nos entrever, que a gente, aquele momento de trégua, aquele momento que você raciocina, poxa, eu não devia fazer isso. Mas todos nós, no contexto geral, ainda fazemos muitas coisas. Então, não é porque um espírito desencarnou que ele virou santo.
A morte só nos liberta do corpo físico, não opera milagre na nossa vida. Se eu sou invejoso, eu vou chegar no plano espiritual com inveja. Se eu sou ciumento, eu vou chegar no plano espiritual ciumento. Se eu sou avarento, vou chegar no plano espiritual avarento. Se eu sou egoísta, vou chegar no plano espiritual egoísta. É por isso que nós temos tantas colunas e tantos hospitais no plano espiritual cuidando de tanta gente. Porque a maioria de nós ainda desencarna levando todos esses vícios, todas essas paixões, todos esses desejos. A maioria de nós não quer se desprender das coisas terrenas. Mas vamos dar um outro exemplo bem comum também. Todos nós almejamos a salvação, apesar de não saber nem o que é salvação, muitas das vezes nós almejamos a salvação. Nós almejamos a tal vida eterna. Nós almejamos estar ao lado de Deus, todos nós. E Jesus deixou como condição expressa a salvação, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E todos nós sabemos disso porque Jesus falou isso há mais de 2000 anos. Fazemos? Fazemos isso. Queremos a vida eterna, mas muito pouco fazemos ainda para adquiri-la. Por quê? Porque as paixões terrenas ainda falam mais alto em nós. No Pai Nosso, por exemplo, a gente diz assim: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Mas nós não perdoamos ninguém. Mas nós sabemos disso, que devemos perdoar. E nós falamos isso para Deus todo dia na nossa oração do Pai Nosso. Se comprometemos todo dia com Deus. A mesma coisa as paixões terrenas. Nós vamos levar para o plano espiritual. Nós sabemos que é um embaraço, sabemos que é um empecilho na nossa vida, mas ainda queremos. Quantas vezes espírito chega na reunião mediúnica e a gente vai conversar. Eu falei, ele diz para mim o seguinte: Ricardo, eu sei que você está certíssimo, mas eu quero continuar assim mais um tempo. E aí? Vai se fazer o quê? É a vontade dele, é o livre-arbítrio dele.